Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Olá, queridos amigos, queridos irmãos. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez e aproveitando nessas grandes oportunidades, estando em nossos lares, mas nós estamos unidos em pensamentos e coração, junto ao nosso querido Mestre Jesus. E neste mês, nós estamos aproveitando para falar sobre as passagens do Mestre. Hoje, mais uma vez,
trazemos aqui a passagem de Jesus entre os essênios, que será trazido pelo nosso querido irmão André Matos, do Grupo Espírita Amor e Caridade, da cidade de Comendador Levi Gasparian, Rio de Janeiro. E nós, então, vamos aproveitar mais uns ensinamentos. E a passagem entre os essênios é uma passagem muito bonita, né, para as nossas reflexões. Grandes exemplos que o Mestre traz para a nossa caminhada. E iniciando essa noite, nós vamos trazer do livro Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, a lição 50, que fala ante o divino semeador. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Disse Jesus, está em Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 3. Jesus é o semeador da terra e a humanidade é a lavoura de Deus em suas mãos. Lembremo-nos da renúncia exigida à semente chamada à produção que se destina ao celeiro para que não venhamos a sucumbir em nossas próprias tarefas. Atirada ao ninho escuro da gleba em que lhe cabe desabrochar, sofre extremo abandono, sufocada ao peso do chão que lhe esmaga o envoltório. Sozinha e oprimida, desenfaixa-se das forças inferiores que a constringem, a fim de que os seus princípios germinativos consigam receber a bênção do céu. Contudo, mal se desenvolve, habitualmente padece o assalto de vermes que lhe maculam o seio, quando não experimenta a avalanche de lama por força dos temporais. Ainda assim, obscura e modesta, a planta nascida crê instintivamente na sabedoria da natureza, que lhe plasmou a existência, e cresce para o brilho solar, vestindo-se de frondes tenras e florindo em melodias de perfume e beleza para frutificar mais tarde nos recursos que sustentam a vida. À frente do semeador sublime, não esmoreças ante os pesares da incompreensão e do isolamento, das tentações e das provas aflitivas e rudes. Crê no poder divino que te criou para a imortalidade e no silêncio do trabalho incessante no bem a que foste trazido. Ergue-te para a luz soberana, na certeza de que por meio da integração com o amor que nos rege os destinos, chegarás sob a generosa proteção do celeste pomicultor à frutificação da verdadeira felicidade. Meus irmãos, e nós vamos cada vez mais em busca da nossa felicidade. Busca essa importante e ela é possível de ser realizada, dependendo de cada um de nós. Então vamos unidos, eu convido a vocês a levarem os nossos pensamentos junto ao nosso querido Mestre Jesus. Querido amigo, querido irmão maior, aqui estamos mais uma vez, Senhor, junto a Ti, junto a toda essa espiritualidade querida da Casa da Paz, a querida nossa Mãe Santíssima, para aproveitarmos a oportunidade do estudo desta noite, aproveitarmos para refletirmos, conhecermos as passagens de nosso querido Mestre, para também colocarmos no dia a dia de nossas vidas. Auxilia-nos, Senhor, a nossa compreensão, que estejamos totalmente envolvidos junto a Ti, aproveitando cada palavra que nosso irmão irá trazer. Envolva nosso irmão André, Senhor, que as suas palavras venham de encontro aos nossos corações.
e assim que possamos a cada dia melhorarmos a nossa caminhada. Através dos teus exemplos, através das tuas palavras, através dos teus ensinos. Obrigado, Senhor, por mais esta noite. Esteja conosco, Mestre, que assim seja. Então, meus irmãos, vamos aproveitar mais esse estudo. Um bom estudo e uma boa noite. Queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Casa da Paz, muita luz. É com muita alegria que retornamos ao convívio com vocês, ainda não pessoalmente, mas estreitando os laços de amor através desse instrumento, que nesse período singular em que vivemos ajuda-nos na tarefa de continuarmos estudando a doutrina espírita, esse roteiro divino para as nossas vidas. Deixo abraços fraternos dos companheiros do Grupo Espírita Amor e Caridade de Comendador Levi Gasparian, também no estado do Rio de Janeiro. Jesus entre os essênios. É uma mensagem que está presente no livro A Mensagem do Amor Imortal, de Amélia Rodrigues, psicografado pelo médium baiano Divaldo Franco. Essa missiva nos foi indicada como percurso para as reflexões desta noite. Cabe-me, inicialmente, responder: quem foram os essênios? Os essênios constituíram uma das seitas judaicas existentes à época de Jesus. Flávio Josefo, escritor e historiador judeu, descreve essa seita em sua obra História dos Hebreus, situando a sua existência entre os anos de 150 antes de Cristo e 70 depois de Cristo, quando, possivelmente, foram aniquilados ou dispersos pelos exércitos romanos. Viviam no deserto, afastados da sociedade, concentrados em estudar o Torá, as Escrituras Sagradas para os judeus e que formam os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Jejuar, rezar, realizar rituais de purificação, numa espécie de comunismo primitivo no qual todos os bens eram de propriedade coletiva. Sobre eles escreve na referida mensagem Amélia Rodrigues: esse povo peculiar pertencera anteriormente à tradição do Sinédrio em Jerusalém. Os seus membros acompanharam, porém, a perversão que começou a tomar conta dos representantes da lei de Moisés e dos profetas, assim como a profanação natural que foi sendo introduzida nos hábitos, costumes e comportamentos religiosos, impostos pelos dominadores e aceitos pela pusilanimidade dos representantes da fé. Compreendendo a defecção dos sacerdotes que se entregavam à luxúria, ao poder e ao gozo terrestre, mais preocupados com a aparência e o cumprimento exterior dos códigos religiosos, e aqui abrindo parênteses, parece que nós estamos vendo muitos representantes religiosos ainda hoje com essa característica, fecha parênteses, continua Amélia Rodrigues, afastaram-se da sua convivência, resistindo às influências das culturas greco-romanas, da imposição do deus Baal, observando, escandalizados, que mesmo nos lares muito fiéis à tradição, encontravam-se amuletos, estatuetas, imagens de estranhos personagens deificadas pela ignorância. Assumiram, então, uma postura severa na observância dos deveres espirituais e na interpretação da lei, admitindo somente Jeová, imitando a incorruptibilidade do rei Davi na sua fidelidade aos estatutos ancestrais, acreditando nos múltiplos renascimentos corporais, admitiam a conquista da perfeição através do rigor e da abnegação.
Por essas e outras posturas que os essênios são considerados por alguns como os precursores do cristianismo. E por isso mesmo, esses defendem a tese de que o Cristo teria estado entre os membros dessa comunidade, aurindo ensinamentos necessários ao desempenho da sua gloriosa missão, dada a semelhança com os pensamentos e a conduta de Jesus. Sobre esse assunto, escreve Allan Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Pelo gênero de vida que levavam, assemelhavam-se muito aos primeiros cristãos, e os princípios da moral que professavam induziram muitas pessoas a supor que Jesus, antes de dar começo à sua missão pública, lhes pertencera à comunidade. E continua Kardec: é certo que ele há de tê-la conhecido, mas nada prova que se lhe houvesse filiado, sendo, pois, hipotético tudo quanto a esse respeito se escreveu. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, confirma a posição de Kardec ao afirmar que muitos séculos depois da sua exemplificação incompreendida, há quem o veja entre os essênios, aprendendo as suas doutrinas antes do seu messianismo de amor e de redenção. O mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênias, não necessitou da sua contribuição. Desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Reforçando esse pensamento, vamos recordar então a questão 625 do Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, onde Kardec indaga aos amigos espirituais no contexto dos estudos das leis divinas ou naturais. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Essa pergunta, meus irmãos e minhas irmãs, é bastante significativa para todos nós, espíritos que somos em processo de reequilíbrio de nossas consciências perante as leis de Deus. Na condição evolutiva em que nós nos encontramos, necessitamos de referências e modelos que nos ensinem o caminho de encontro e revelação da presença do Pai em nós, de Deus em nós, do Divino em nós. De acordo com os estudos de Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, os outros são um antídoto para os momentos ruins e a fórmula mais confiável para os bons momentos. O ser humano tem necessidade de se relacionar com outras pessoas, criar vínculos e conexões emocionais. Nós temos referências e modelos desde a nossa infância. Nossos pais, às vezes nossos avós, algum tio ou alguém muito próximo, professores, pessoas que vamos nos relacionando no decorrer das nossas vidas, vão servindo de referência e modelos para a nossa forma de pensar e de agir. Quanto mais positivas então forem essas relações, mais positivas serão também as nossas emoções, ideias e comportamentos. Então, meus irmãos, é importante para nós bons modelos e referências. No prefácio do livro Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, de diversos autores, organização do amigo Rafael Papa, Andrei Moreira nos chama a atenção que na tradução ao português do Livro dos Espíritos, a resposta da pergunta 625 foi registrada apenas como Jesus. Até agora não tinha citado a resposta para chegarmos até esse momento nessa afirmativa do Andrei Moreira, quando ele diz então que foi registrado na tradução ao português apenas Jesus, mas que no original francês tem-se voyez Jesus, ou seja, vide Jesus. E diante desse imperativo, nada melhor do que Jesus, que é o tipo mais perfeito
perfeito que Deus que ofereceu ao homem como nosso guia, como nosso modelo. Agora, viés Jesus, vide Jesus. Ver é verbo, que indica ação, movimento, iniciativa. Todo movimento nos conduz à mudança, à transformação. Vinícius, que é o pseudônimo de Pedro de Camargo no livro Na Seara do Mestre, e aqui abrimos outro parênteses e assim vamos o fazendo no decorrer da nossa reflexão, para indicar aos nossos companheiros que não conhecem as obras de Vinícius, de Pedro de Camargo, Na Seara do Mestre, no Mestre da Educação, entre outros, que façam a pesquisa e façam a leitura. São excelentes obras com mensagens de reflexões evangélicas muito interessantes. Mas afirma Vinícius então, Jesus é o verbo, paradigma por onde todos os verbos serão conjugados. É o modelo, é o exemplo, é o caminho cujo percurso encerra o destino de toda a infinita criação. E ele lembra a afirmativa de Jesus: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ver então, meus irmãos e irmãs, é mais do que enxergar Jesus. É descortinar a essência do ser que se observa. Por muito tempo, talvez nessa, mas com certeza em outras encarnações, nós vivemos a experiência de olhar Jesus, mas nas expressões artísticas consagradas pelas igrejas cristãs. E essas expressões artísticas se construíram enquanto imagens representativas de um Jesus que foi organizado, que foi construído, que foi formulado pelos próprios homens. Jesus, dessas expressões de arte, é uma reprodução da etnia branca europeia, um Jesus crucificado. Nós fomos acostumados a ver Jesus nessas representações no seu momento de crucificação, porque seu sangue lava os nossos pecados. Jesus não filho de Deus, mas o próprio Deus na representação da Santíssima Trindade. O Espiritismo convida-nos a conhecer verdadeiramente o Mestre, indicando-nos a possibilidade de alcançarmos uma visão profunda do ser espiritual que é Jesus. Emmanuel afirma que Jesus não é uma personalidade a ser adorada, é uma verdade a ser vivida. Sendo-nos assim necessário uma introjeção dos seus ensinos e vivências, com vistas à edificação do homem de bem em nós, conforme encontramos também lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Desta forma, meus irmãos e irmãs, Jesus, como Espírito com essas características, não necessitava de qualquer ajuda externa, no sentido do aprimoramento da sua própria consciência, em favor da sua missão. Mesmo em se tratando da comunidade dos essênios, que já naquela época, como nós vimos, primava pelo exercício continuado das virtudes, ensinando o amor a Deus, ensinando o amor ao próximo, a imortalidade da alma e a reencarnação. Que espírito encarnado entre os essênios poderia ter a pretensão de ensinar-lhe qualquer que fosse a área do conhecimento? E quem estaria apto a exemplificar moralidades àquele que foi a personificação das virtudes possíveis de serem cultivadas pelas leis de Deus? Na introdução desse livro de Amélia Rodrigues, A Mensagem do Amor Imortal, ela, ao proceder novas informações sobre Jesus, ela escreve: este não é mais um livro sobre alguns fatos da vida de Jesus. É um conjunto de recordações hauridas nos alfarrábios do mundo espiritual e nas memórias arquivadas em obras de incomum profundidade,
por alguns dos seus apóstolos e contemporâneos, encontradas nas bibliotecas do mais além, que trazemos ao conhecimento dos nossos leitores. E meus irmãos, aqui agora 2 parênteses. Primeiro, pararam para pensar com essa informação da Amélia Rodrigues? Para quem gosta de estudar e pesquisar, imagina ter acesso a essa biblioteca na espiritualidade, onde nós vamos encontrar as memórias arquivadas em obras, escritos de alguns dos apóstolos de Jesus e de contemporâneos de Jesus, trazendo informações que não ficaram registradas, se perderam na história da humanidade. Olha, para quem gosta de estudar e pesquisar, deve ser muito bom. Uma outra coisa. Apenas essa informação da Amélia Rodrigues serve para aceitarmos de olhos fechados o que ela descreve sobre a vida de Jesus? Num primeiro momento, todo e qualquer conhecimento divino dos Espíritos devem ser vistos sempre, meus irmãos, como uma opinião pessoal. Apenas após o estudo sério, reflexão considerando outras mensagens que tratam do mesmo tema, vimos, por exemplo, nessa mensagem da Amélia Rodrigues, uma descrição dos essênios e uma descrição da possibilidade ou não de Jesus ter estado com eles, e aí Kardec, Emmanuel, confirmando que Jesus conheceu os essênios, mas não precisou aurir do conhecimento desse povo para a sua formação espiritual, para a formação da sua consciência. Nós vamos encontrar, então, similaridade entre o que escreve Kardec, em que escreveu Emmanuel e o que escreveu Amélia Rodrigues. Então vejam que é importante na análise das mensagens, após o estudo sério, uma reflexão considerando outras mensagens que tratam do mesmo tema, como estávamos falando, e uma análise criteriosa, com base nos conhecimentos atuais, é que nos permitem aceitar como verdade. Lembrando, meus irmãos, que essa não é uma sugestão minha. Essa foi a postura de Kardec, que às vezes nos esquecemos de utilizar no movimento espírita. Jesus e os essênios é a mensagem que está no capítulo 28 do referido livro. Entre outras preciosas descrições, Amélia Rodrigues informa que Jesus de fato conhecia os essênios, todavia, jamais convivera com eles. Entretanto, do que ela pôde apreender dos registros consultados na espiritualidade, Jesus esteve com 150 essênios, indo até Qumran, comunidade especial onde se refugiavam os essênios, para, entre outras lições, informá-los do início de sua missão. Qumran, meus irmãos e minhas irmãs, hoje é um sítio arqueológico localizado na Cisjordânia, a 1 milha da margem noroeste do Mar Morto, a 12 quilômetros de Jericó e a cerca de 22 quilômetros a leste de Jerusalém. É o local onde foram encontrados os hoje famosos manuscritos do Mar Morto. Interessante que a descrição do ambiente geoclimático apresentado pela autora espiritual é o mesmo que nós encontramos em pesquisas sobre esta região, confirmando mais uma vez, através dessa reflexão, dessa comparação, a veracidade das informações apresentadas por Amélia Rodrigues. Entre os ensinos reafirmados por Jesus àquela singular comunidade, houve esta: tende tento para não ser desiludidos, confundidos pelos maus e astutos. Vou repetir. Tende tento para não serdes iludidos, confundidos pelos maus e astutos. Uma advertência que está tão necessária, tão necessária nos dias atuais, com a invasão dos falsos cristos e falsos profetas em todas as áreas do conhecimento humano e das relações sociais e culturais, não só com relação às expressões religiosas,
mas de todas as áreas humanas, das relações sociais e culturais. E também no movimento espírita nós temos uma invasão de falsos cristos e falsos profetas, encarnados como médios em conjunto com espíritos pseudo-sábios da erraticidade. Poucos dias agora, nós tivemos um companheiro que publicou no grupo, no WhatsApp, nós temos um grupo dos companheiros da nossa casa, do GEAC. E ele publicou uma mensagem onde estava informando que o Centro Espírita Tupiara, lá do Rio de Janeiro, estaria ministrando uma vacina contra a Covid-19. E sugeria mesmo que num determinado horário à noite, estendesse o braço, deixasse o braço estendido durante a noite, colocasse um esparadrapo na região onde seria aplicada a vacina e tirasse aquele esparadrapo no dia seguinte, num determinado horário. Eu já tinha algum tempo atrás recebido também de um companheiro espírita essa mensagem. E havíamos já procurado no site do Centro Espírita Tupiara alguma informação. Essa mensagem, essa expressão falsa, ela vem correndo tanto no movimento espírita e não espírita, que quando você entra no site do Tupiara, está lá, primeiro quadro, informando que é falso, que nada daquilo está acontecendo, que ninguém pode falar pelo Tupiara e tudo mais. Aí eu peguei aquela mensagem e coloquei no grupo, no WhatsApp do grupo, para demonstrar que era falsa, era fake news, como dizem aquela mensagem. Um tempo depois o colega falou, poxa, desculpa e tal, eu achei que fosse verdade, porque eu recebi de um companheiro espírita. Então vejam, mesmo nós espíritas estamos a divulgar mensagens que, se tivermos um pouco de cuidado de estudar e de analisar, nós vamos encontrar informações falsas. São os falsos cristos e os falsos profetas que Jesus já estava advertindo aos essênios que tomassem cuidado. Tende tento para não seres iludidos, confundidos pelos maus e astutos. Principalmente, meus irmãos, nesse momento em que precisamos muito da verdade que nos liberta. Amélia Rodrigues destaca ainda que uma das virtudes desses seguidores das leis de Deus é o hábito da oração. Oravam regularmente 3 vezes ao dia, e se lhes ocorria algum pensamento negativo em relação aos seus irmãos, logo se refugiavam no conforto da prece. Assim o faziam, pois perceberam que o hábito de orar é fundamental e imprescindível para a conquista da vida plena que todos almejamos. Contudo, não permaneciam estáticos diante das belezas do mundo, cultivavam igualmente ações muito dignas. A ação da caridade é a nossa melhor ação. Assim era entre os essênios, assim é também entre nós espíritos. Tudo muito, então, coerente com o que nos apresentam os espíritos na codificação. Então encerra a Amélia Rodrigues nessa mensagem, vinda à luz no mundo no ano de 2008, ela vai descrevendo então a chegada e a permanência durante uma noite de Jesus em Curã. Preste atenção que depois nós vamos fazer uma reflexão sobre o que Jesus vai dizer aos essênios, de acordo com o que escreve a nossa irmã espiritual. Johan, que representava o grupo, recebeu e introduziu no modesto recinto que lhe serviria de cômodo durante a sua estada. Naquele mesmo dia, quando as pesadas sombras da noite desabaram sobre a região febril, reunindo o grupo que não ultrapassava 150 membros, Johan apresentou o recém-chegado e deixou-o livre para suas considerações. A mágica e dulcida figura de Jesus impressionava pela perfeição das suas linhas, a nobreza do seu porte e a majestade
de que dava mostras. Respeitando os hábitos locais, após a invocação a Deus através de uma prece profunda, elucidou: aquele de quem falam as Escrituras está agora entre vós. Houve um silêncio respeitoso, cheio de surpresas, sem indagações. Foi necessário que o cálice de dor transbordasse e as aberrações atingissem o seu mais alto nível, para que o silêncio do Altíssimo fosse rompido e enviado o seu mensageiro, este que vos fala. Novamente ocorreu uma longa pausa. Vossos ouvidos e vossos corações escutarão as primeiras palavras da Era Nova, porque tendes sido fiéis ao Pai até aqui, e o aguardais atemorizados, insatisfeitos. A era que se inicia traz o amor para sublinhar a lei e substituir os preconceitos. A união de todos em torno do genitor divino será a maneira de reunir o imenso rebanho espalhado pela terra, para iniciar a grande transformação que se dará oportunamente, quando serão superados a dor e o sofrimento, as angústias e os tormentos da alma. Lutas encarniçadas serão travadas, mas o sentimento da solidariedade em nome do amor triunfará, mesmo que muitos campos fiquem juncados de cadáveres daqueles que permanecerão fiéis ao compromisso. Este foi assumido antes da investidura carnal, quando eram preparados para este momento, conforme o fostes muitos de vós. Preservastes a lei de Moisés e os estatutos dos profetas, para que sejam cumpridos todos os anúncios e se materializem todas as promessas em mim, eu que vos falo. Permanecereis em vossos redutos de sabedoria, preservando os valores antigos e a tradição, espalhados por muitas cidades como já os encontrais, de forma que os novos servidores tenham um modelo próximo de austeridade e de honradez para seguir, encontrando em mim o guia de segurança para chegarem ao porto de salvação. Nunca vos deixeis fraquejar, embora a aspereza das vossas decisões, pois tendes a coragem de porfiar quando outros desistem. Meu Pai vos honra com a esperança ao invés do pavor, exornando-vos de bênçãos para que concluais a vossa trajetória em paz e elevação espiritual. Ouvireis novos cantos, acompanhareis novos fenômenos, tomareis conhecimentos da revolução do amor e sereis chamados à confirmação de tudo isso. Tende tempo para não ser desiludidos, confundidos pelos maus e os astutos. E continua ainda a nossa irmã. O vosso Mestre vive e inspira-vos em meu nome, a fim de que a humanidade encontre a nau e o rumo no tormentoso mar das ambições momentâneas. Alongar-se-á esse ministério até um pouco mais no tempo e no espaço, mas ele alcançará os resultados programados. Quando soar o clarim do amor, ponde-vos de pé e cantai aleluias, amando e servindo a todos. Estará sendo iniciada a era para a qual surgiu a nova aliança, que vem preparando os caminhos para esse acontecimento. No silêncio natural que se fez, ouviam-se as pulsações das almas e os ritmos dos corações ansiosos e felizes. Impregnados pela presença de Jesus, não tiveram necessidade de fazer-lhes perguntas, de proporem preocupações. O ar transformara-se sob o magnetismo do amor em comum do Mestre. Era possível ver-se uma ou outra estrela, o que era inabitual na região pesada e infeliz. Aquele colóquio modificava a paisagem, demonstrando que mesmo no inferno da aflição, os céus da ternura fazem-se presentes.
No dia seguinte, Jesus desceu. Desceu para iniciar o seu ministério. Assim termina a mensagem à nossa irmã. Então vejam, irmãos e irmãs tão queridos, Jesus descreve um futuro que haveria de vir após a mensagem da Boa Nova. Os verbos estão no futuro. Estão no presente os verbos que descrevem a presença, que afirmam a sua condição de Messias, que as profecias haviam sinalizado. Agora vamos imaginar, se Jesus hoje estivesse junto a nós, recordando o caminho histórico do cristianismo, viríamos que tudo transcorreu como ele previu nessa fala. Mas há muito o que ocorrer para a consolidação do reino de Deus em nós. Vamos observar apenas algumas dessas passagens. Buscando aqui no texto, aqueles de quem falam as Escrituras, e hoje nós temos certeza que Jesus é o Messias prometido. Foi necessário que o cálice de dor transformasse e as aberrações atingissem o seu mais alto nível, naquela época, como infelizmente ainda ocorre entre nós nos dias de hoje. A era que se inicia com a Boa Nova, traz o amor sublimar da lei, trouxe para nós o amor sublimar da lei para substituir todos os preconceitos. E que tristeza, meus irmãos, de perceber hoje o quanto ainda trazemos de preconceitos em nosso coração. E Jesus estabelece que a união de todos em torno de Deus será a maneira de reunir o imenso rebanho espalhado pela terra. Cada religião apresenta o seu Deus como o Deus mais poderoso, o Deus do milagre. A sua igreja, a igreja deste ou daquele, é a casa de Deus. As outras igrejas não têm a presença de Deus. Então não há união de todos os homens em torno de Deus, infelizmente. Então não há como reunir o imenso rebanho espalhado pela terra. Para iniciar a grande transformação que se dará oportunamente. É o que nós estamos vivendo agora. Nesse momento de transformação em que muito está sendo exigido de nós, espíritas, de paciência, de fé e de verdadeiro esforço no estudo dos ensinamentos de Jesus à luz da codificação. Porque esse é o momento quando serão superados a dor e o sofrimento, as angústias e os tormentos da alma. Mas haverão a dor. Haverão a dor, o sofrimento, as angústias e os tormentos da alma. As lutas escarniçadas serão travadas. E são travadas desde o advento da Boa Nova até hoje. Muitos foram os cadáveres daqueles que permaneceram fiéis ao compromisso. Quantos que levaram a mensagem da Boa Nova foram levados à morte com violência por falarem de Jesus, por apresentar os ensinamentos de Jesus. Novos servidores de forma que novos servidores têm um modelo próximo de austeridade e honra a Deus. Quantos profetas, meus irmãos, quantos missionários, além de Jesus, nos servem de modelo. Tão próximo a nós a figura querida de Chico Xavier. Ouvireis novos cantos, acompanhareis novos fenômenos. Quantos fenômenos! As mesas girantes começaram o processo de construção do Consolador. Isso para que os conhecimentos da revolução do amor se fizessem entre nós. E aí Jesus encerra com essa orientação que nós precisamos trazer com muita seriedade. Tende tento, tende atenção para não ser desiludidos, para não sermos enganados, confundidos pelos maus e astutos, pois eles estão em
todo o âmbito das relações humanas, meus irmãos, e se expressam de forma muito natural nos espaços de divulgação das redes sociais. Vejam como a mensagem de Jesus aos essênios se faz ainda tão presente nos nossos dias. E Amélia Rodrigues nos chama essa atenção. No passado, temos o registro histórico de inúmeros missionários na caminhada da humanidade, que tem nos ajudado a enxergar o lado espiritual da vida. Tivemos a oportunidade de contar com a presença de Jesus por alguns anos aqui na Escola da Terra. E ele ainda se faz presente, não encarnado mais, logicamente, mas ele está, é o pastor, que não vai deixar que nenhuma das suas ovelhas se percam do rebanho. Mas também estiveram aqui Allan Kardec e tantos inúmeros outros espíritos, trazendo as mensagens esclarecedoras de toda a ordem. Tudo isso, meus irmãos, em nosso benefício. Enquanto isso, a comunidade essênia, há mais de 2000 anos, mereceu a vista particular de Jesus para estimulá-los em suas práticas e incentivá-los. E se podemos resumir o objetivo daquela visita de Jesus, conforme a narrativa de Amélia Rodrigues, dizer aos essênios que continuassem sendo apenas essênios, visto que eles já apresentavam um comportamento ilibado em todos os sentidos. Desta imortal lição, resta-nos clamar: sejamos também nós espíritas como os essênios. A nossa responsabilidade, meus irmãos, é muito grande. Emmanuel diz que todas as religiões são parcelas da verdade, mas a doutrina espírita é uma parcela maior dessa verdade, o que nos traz a oportunidade de saber mais, de aprender mais, de conhecer essa verdade que vai nos libertar. Mas é preciso ter olhos de ver Jesus, não nas expressões de uma imagem que se fundamentou na cultura europeia branca e que expressa apenas uma visão exterior da sua mensagem. Na crucificação, a ideia de que o sangue de Jesus nos salva, lava a nossa alma dos pecados. Na doutrina espírita, temos a oportunidade de conhecer Jesus na sua essência, de ter os seus ensinamentos clareados através das orientações dos nossos amigos espirituais. Cabe-nos o esforço do aprendizado, o esforço da vivência. E da divulgação da doutrina espírita, meus irmãos, tomando cuidado em não compartilhar informações equivocadas. Mensagens que trazem informações que fogem à realidade, principalmente nesse momento de pandemia em que nós estamos vivendo, que veio para nos trazer uma oportunidade de reflexão, de deixarmos de olhar o exterior, porque assim era a nossa vida, com estímulos vários de olhar para o externo, para o consumo, para a vida de agitação, e sermos conduzidos a um olhar interior, porque o reino de Deus será construído dentro de nós. E como muitos estavam acostumados apenas a essa vida do olhar externo, levados a esse momento de uma inflexão, muitos não estão conseguindo realizar esse tento e estão se deixando conduzir pela depressão, pela tristeza e, infelizmente, também pelo suicídio. Amélia Rodrigues e tantos outros amigos espirituais nos trazem Jesus em passagens que não estão registradas no Novo Testamento, ampliando-nos a possibilidade de conhecer o meigo Rabi da Galileia, conhecer os seus ensinamentos, a sua vivência, para que este
o maior de todos os espíritos que esteve entre nós, possa verdadeiramente ser o nosso modelo, o roteiro de nossa caminhada. Com muita alegria, meus irmãos, nessa breve reflexão, deixo aqui o desejo de muita paz e de que possamos, já que se chega o dia de Natal, e infelizmente encontramos muitas pessoas publicando, vai haver Natal, as pessoas vão se reunir, vão fazer compras em nome de Jesus. E quando na verdade esse momento, e sempre Jesus, solicitou a nós o esforço na caridade e no amor. Que esse seja o nosso presente ao meigo nazareno. Muito provavelmente não estaremos nos encontrando antes do Natal, então deixo aqui o desejo que em seu lar, meu irmão, que em seu lar, minha irmã, haja muita luz, muita tranquilidade. Se possível, que haja troca de presente, mas na simplicidade, e que seja fortalecida a necessidade do estudo do Evangelho. Vamos estudar o Evangelho na noite de Natal. Vamos assumir esse compromisso, meus irmãos. Vamos convidar aqueles que vão estar presentes em nosso lar. Talvez não tenhamos possibilidade de receber um parente que em outros anos dividiam conosco o espaço da noite de Natal. Que façamos com aqueles que estão conosco em nosso lar. Mas lembremos Jesus. Nada de excessos, nada de gastos que nos farão falta mais adiante. Que haja, sim, o amor traduzido no sorriso, no estudo do Evangelho e principalmente na oração. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado novamente por essa oportunidade. Fiquemos em paz. E assim, meus irmãos, quantos conhecimentos importantes precisamos cada vez mais adquirir na nossa caminhada. Como foi importante a noite de hoje. E vamos agradecer junto a Jesus por ele ter nos dado essa grande oportunidade. Mestre amado, querido irmão maior, agradecemos por tudo que recebemos, Senhor, por todas as benesses, por toda a tua luz trazida na noite de hoje. E sabemos que estás sempre ao nosso lado, Mestre, nos fortalecendo, nos conduzindo nessa caminhada de luz. Obrigado, Senhor. Envolva todos os lares deste querido planeta. Envolva nossos irmãos que passam por tantas dores e sofrimentos em todos os lugares deste mundo, Senhor. Que a tua luz, que o teu amor possa estar no coração de todos, para que realmente essa situação seja de grande aprendizado, que possamos aproveitar os ensinamentos trazidos pela vivência deste período que estamos passando. Esteja conosco, Mestre, que a nossa noite seja muito abençoada e que a tua presença sempre esteja junto de nós. Que assim seja. Obrigado, Senhor. E assim, meus queridos, que todos tenham uma noite de muita luz, de muita paz e que Jesus esteja no coração de todos. Um beijo no coração.